Aí, ó, professor Lustosa, conforme prometido, combinado e acordado, 12h12, questões da Banca César Granil, lá do ano de 2004, 2005, ou seja, há 20 anos. E sabe o que eu percebi em relação à matemática financeira? Nada mudou. O que acontece é que no momento presente, 2024, 2025, as questões são mais contextualizadas, mas o cálculo em si é o mesmo. A objetividade da matéria é a mesma. É calcular juros, é calcular desconto, é calcular taxa, é calcular empréstimo, que pese aqui a gente não vai, nessas 5 questões, falar de saque price, mas o que muda há 20 anos, né, esse lastro de 20 anos, é muito mais a questão da contextualização para chegar no cálculo. No passado, a banca era muito direta e muito objetiva. Agora, ela dá uma volta para te pedir a mesma coisa. É isso. Basicamente isso. Dito isto, então, com isso, por isso e para isso, vamos então responder as nossas 5 questões de lei. Sexta-feira da Moneda da César Granil, hoje na César Granil, com as questões mais antigas de matemática financeira. Antes de começar, curte, compartilha e comenta. E vamos junto aí para a resolução das nossas questões de matemática financeira num passado mais distante ou mais remoto, há 20 anos. Está lá em 2004, deixa eu botar aqui meu pincel amarelo. Uma loja vende um artigo e oferece 2 opções de pagamento, à vista por R$180 ou em 2 pagamentos iguais de R$100 cada, sendo o primeiro na compra e o segundo um mês depois. Qual a taxa de juros cobrado com a compra? Se a vista custa 180 e eu paguei em 2 parcelas de 100, a primeira parcela caiu e eu ainda estou devendo 80. Por esses 80, eu vou pagar 100. Ou seja, um delta de R$20 de juros. R$20 em relação aos 80. Porque é 180 à vista. Se eu pagar em 2 de 100, a primeira de 100 eu já paguei. Ficou faltando 80. Aí eu vou pagar outra de 100. Estou pagando 20 a mais. Era para pagar 80. Estou pagando 100. Estou pagando 20 a mais. 20 em relação aos 80. Desta feita, se 80 é 100%, 20 é x. Meios por extremo, na proporção, se eu simplificar 20 com 8, dá 1 e dá 4. 4x é igual a 100. Aí um clássico, 100 dividido por 4, x é igual a 25%. Pronto. Pronto. Padrão. Você já fez isso esse ano, fez isso ano passado, 2024, 2025, esse cálculozinho das prestações, aí a primeira desconta na vista, o que sobra fica no valor, aí aquela diferença sobre o valor, filé. E bem querido, filé de 2004. Qual a taxa efetiva trimestral correspondente a juros de 30% ao trimestre com capitalização mensal? Opa, capitalização mensal. 1 mais a taxa ao mês elevado a 3 é igual a 1 mais a taxa ao trimestre. O trimestre não tem 3 meses, então a taxa ao trimestre mais a taxa ao trimestre é 1 mais a taxa ao mês elevado a 3. Se é 30% ao trimestre, se eu dividir 30 por 3, 10% ao mês. Então, 1 mais 0,1, lembrando que 10% é 0,1 elevado a 3, é 1 mais a taxa trimestral, que é o que eu quero saber. Qual a taxa efetiva trimestral? A ideia da fórmula, inclusive, e vai. 1,1 elevado a 3 é igual a 1 mais a taxa ao trimestre. 1,1 elevado a 3 é 1,1 vezes 1,1. 1,1 vezes 1,1, que dá 1,21, vezes 1,1 dá 1,331. Então, 1 mais a taxa ao trimestre é 1,331. Levando 1 para o outro lado, ele vai subtraindo, vai ficar então taxa ao trimestre 1,331 menos 1. Vou apagar aqui do lado para poder fazer a conta aqui e terminar a questão.
dentro das multiplicações ali, até fiz direto 1,21 vezes 1,1, que dá 1,331. Vou botar aqui, ó, só para você não dizer que eu não fiz a conta, 1,21 vezes 1,1 dá 1,21, 1,21, na verdade 121, 121, as vírgulas foi no final, dá 1,331, quando eu somar 3 casas decimais, está lá. Então, a taxa ao trimestre, ajustado, 0,331. Só que está em decimal, para transformar em porcentagem vezes 100, 33,1%. Ó, 33,1%. Letra aí. Não é possível, professor. Não é possível. Não é só isso, professor. E isso é atual. Apesar da questão ser de 2004, ela aconteceu em 2024 igual, só que com mais contexto. Não é a mesma conta. E aí que tu tem que estar ligado. É a mesma conta. Inclusive, às vezes, é a mesma conta. E às vezes vem assim também agora na atualidade, a gente faz assim, diretão assim também. Mas agora é mais contextualizado. Mas no final das contas acontece isso. O montante gerado por um capital de 20 mil, aplicado a taxa de 5% ao mês, ao final de 4 meses, com capitalização mensal. Capitalização mensal. É um detalhezinho. Juro composto. Montante, capital, mais a taxa elevada ao tempo. Montante ao capital, 20 mil. 1 mais 0,05. 5% é 0,05. E elevado a 4. Porque ele pediu 4 meses. O montante é os 20 mil vezes 1,05 elevado a 4. 1,05 vezes 1,05, quando eu multiplicar, 25,5, tira as duas casas, 5, 25, 0,10, isso, 1,1025. Isso está 1,5 elevado a 2. Como é elevado a 4, eu posso pegar esse 10,25 aqui e multiplicar ele por ele, porque esse aqui é 1,05 elevado a 2, esse aqui é 1,05 elevado a 2, o que aparecer aqui vai ser 1,05 elevado a 4. E agora eu multiplico. Vixe Maria, professor. Vixe Maria. Gostei não. Mas tem que fazer. Tem que fazer, professor. Tem que fazer. Professor, pensa comigo. Assim, vagamente, professor. Pensa comigo aqui. Se eu aproximasse para 2 casas decimais, eu tiraria os 25 ali. E eu ficaria com 1,1 vezes 1,1, que daria 1,21. Aproximadamente, professor. Aproximadamente. Você sabe? Aproximadamente. Aí eu pegaria assim esse montante, 20 mil, né? 20 mil vezes 1,21. Isso daria 24.200. Aproximadamente. 24.200, multiplicando 20 mil vezes 1,21. Tipo 121 vezes 200. 121, 242, 220, 24.200. O valor mais próximo do 24.200 aqui, professor, é o 24.300. Então, professor, como tem esse 25 aqui para além do 1,10 ali, muito certamente é esse valor. Posso fazer assim? Pode. Inclusive, eu provoquei isso de propósito. Porque vai dar uma conta maiorzinha ali, esticada, que vai dar os 24.310. Isso é certo. Mas talvez eu não precise, né, chegar tão pormenormente nesse valor, dadas as aproximações que eu posso fazer. E aí, por aproximação, como só tem o 24 cravado e o 24.300, 24 cravado eu já sei que não é, porque não é 1,2, é 1,21. Então vai dar 24.200 e eu sei que é mais, porque eu cortei ali, eu ajustei, aproximei, né, as casas decimais. Então é mais do que 24.200. É 24.300. É o único valor que tem. Não poderia ser 25, professor? Não, porque ali não vai dar 1,25, deu 1,21. E os quebrados que vai adiante. Então, né, não vai chegar no 1,25 para dar 25 mil. Então, dentro do que é pelo que é, com as devidas aproximações ajustadas, é muito possível que eu consiga fazer isso. É muito possível que eu consiga fazer isso. E eu indico, inclusive, a situação de que dê para fazer
dentro do que a gente tem aqui do elevado a 4. Senão eu vou fazer muita conta decimal. Crueldade da banca. Mas é o que é. Não cabe discussão. Adelante, um capital de 500 aplicado a 1 ano e meio, a juros simples, rendeu, agora a gente está em 2005, ó, olha lá, rendeu 180. A taxa de juros, bom, juros, capital, taxa, tempo. Juros de 180, capital de 500, a taxa é o que eu quero saber, e o tempo, 1 ano e meio, 18 meses. Agora a taxa, olha o que o professor Lustosa vai fazer, 180, 500 vezes 18. Não vou multiplicar o 500 vezes 18. Eu vou simplificar o 18 por 180, dá 10. Olha a taxa, 10 sobre 500. Vou simplificar tudo por 5, a taxa é 2 sobre 100, ou 2%. Se você estiver ouvindo um latido, é minha cachorra. Uma das, eu tenho duas. Feroz. Feroz. Pensa numa cachorra feroz. Passou alguém na porta de casa, dá-lhe latir. Ela gosta. E eu não posso fazer nada. É do instinto dela. Eu deixo. Na verdade, ela assusta as pessoas na rua. Ela não sai de casa. É uma cachorrinha pequena. É um cofap vira-lata. Mais vira-lata do que cofap. Avalante. E assusta as pessoas. As pessoas passam na calçada despretensiosa. Lá vai ela. Na espreita. Dá-lhe uma latida. Nem você vê a pessoa pulando lá do outro lado. Já derrubou crianças e idosos. Mas a culpa não é minha, ela está dentro de casa. Ela não sai de casa. Ela só está solta no pátio da casa. Paciência. Aí a gente pede desculpa para as pessoas. Mas a bichinha está dentro de casa. E não vai fazer mal a ninguém. E também só late. Nem agride. Só late. É do instinto da cachorrinha. 2% tá na mão. E a últimazinha de hoje, querida, e você viu que não tem diferença de 2004, 2005 para 2024, 2025, salvo o contexto, o cálculo é o mesmo. Eu estou te provando, eu não estou te falando, eu estou te provando. O cálculo é o mesmo. Mas agora, esses anos mais modernos, é um texto bonito, que não sei o que, para não sei onde, mas não vai fazer isso. Em um período no qual a taxa de inflação foi de 20, o rendimento de um fundo foi de 50, 20%, 50%, qual a taxa de rendimento real? 1 mais a taxa... Opa, deixa eu trocar aqui minha pinceleta para o amarelo, que eu gosto, que rende melhor aqui nessa tela preta. E aqui, 1 mais a taxa real é igual a 1 mais a taxa aparente dividido por 1 mais a taxa de inflação. Só isso. 1 mais a taxa real, taxa aparente é esse 50%, é o aparente. 50% é 0,5, então dá 1,5. 20% é a taxa de inflação, é 0,2, dá 1,2. Então 1 mais a taxa real, é o que eu quero saber, é 1,5 sobre 1,2. Ui, 15 sobre 12. 15 por 12 dá 1, 1 vezes 12, 12, sobra 3. Chama aquele zero bonitão do além, joga na vírgula, 30 dá 2, 2 dá 24, subtrai dá 6, chama outro zero do além, não tem outra vírgula, dá 5, 5 vezes 12, 60, opa, deu 1,25. Levo 1 subtraindo, taxa real, 1,25 menos 1, taxa real, 0,25, ou taxa real, 25% quando eu multiplicar o 0,25%. Professor, não é possível. Só isso? Eu não diria que só isso, mas é isso. Banco Acesa Brasil, questões mais antiguinhas, 2004, 2005, as que eu achei mais antiga, matemática financeira, bem clean, bem tranquila. Diria que até suave. Comparado aos anos modernos, mais uma vez, deixa só eu botar aqui, segue a regra, opa, registro. É a mesma coisa, do que era para o que é. A única diferença, a repetir pela terceira vez, o contexto. Agora é mais contextualizadinho, mas o cálculo é o mesmo. Então, não tem diferença. E nós resolvemos nossas 5 questões. Curte, compartilha, comenta
faz o CCC para nós, se inscreve no canal, aperta o sininho de notificação e vamos junto. Estou aqui contigo, sempre, firme e forte, até o fim, até o fim. Se quiser alguma coisa, pede e vamos para cima. A tua aprovação está logo ali. O Banco do Brasil está saindo. Não vai ter. Bom, então não estudo, mas nós estamos falando que vai ter. E vai ter. E é melhor estar preparado, porque a concorrência é grande e o salário é bom. Só vai. Tamo junto. Fiquem com Deus. Bons estudos. Se precisar, pede. E vamos firme até o final. Valeu!